E aí, pessoal, se você acha que o jogo foi ruim, é porque você não ouviu as coletivas. O Grêmio conseguiu empatar 0-0 com o Corinthians, o que em tese nunca é ruim. Mas o que a gente viu nas coletivas de imprensa do treinador do Grêmio, Renato Portaluppi, e do Paulo Luz, vice-presidente de futebol, de fato assustam. E a gente vai falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. A gente pode começar na coletiva do Renato a falar as velhas frases. Só faltou o gol. Para ganhar tem que fazer o gol. Mas só faltou o gol, tá certo. E é verdade, o Grêmio não fez um jogo tão sofrível assim. Mas o Grêmio não conseguiu encontrar soluções. Sobretudo, soluções às questões técnicas. Renato foi mal no jogo. Renato viu mal o jogo. E isso se refletiu naturalmente no resultado. Então não foi só o faltou o gol, faltou como fazer o gol. Se é verdade que o Grêmio teve um pênalti e tecnicamente o Diego Souza errou, é verdade também que Jean-Pierre fazia uma partida no melhor momento dele e ele foi substituído. Aí nós temos frases como: eu fiquei muito satisfeito com o meu time. Não, Renato, não. O time não foi bem. O time mais uma vez enfrentou dificuldade quando não teve a parte técnica para solucionar. O time não encontrou soluções coletivas. Essa é a verdade. A equipe está muito bem treinada. Eu acho que esse é um ponto que o time principal está. As modificações mostram que o Grêmio não está com uma equipe bem treinada, sobretudo a parte de movimentação quando substitui. Se é verdade que os titulares enfrentam situações de grandes jogadas, de soluções coletivas, é verdade também dizer que a partir das substituições o time vira um bando, um time que não consegue nada organizado, nada controlado, sobretudo do ponto de vista coletivo. E isso após as substituições. As substituições do Grêmio bagunçam o Grêmio. E quando isso acontece, a gente tem que olhar para a Casa Mata. E a crítica é na Casa Mata. E aí a gente vai para, após essa situação, ouvir as coletivas do Renato que diz: o que vale para o meu grupo é a minha opinião. É verdade, porque quem decide, não fui eu que substituí, não fui eu que tirei o Diego Souza e botei o Tassiano, foi o Renato. Então vale a opinião dele. E quem tem que ser criticado nesse momento é o Renato, que consegue ir por uma coletiva dessas e falar esses absurdos. E o pior de todos os absurdos que nós ouvimos, e nós vamos passar aqui nesse canal, nesse momento, o que disse o Renato com relação às substituições. Fiquem com isso. Renato, eu também queria seguir nessa questão que a gente ouviu agora aí com o Matheus, com relação às opções que você tem. Eu queria saber da questão Thiago Neves. Você hoje, mais uma vez, opta por Isaac e por Tassiano. Thiago Neves fica no banco. O Thiago Neves ainda não está pronto? O que está faltando para o Thiago Neves ser uma opção real para você no time do Grêmio? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Não, Rafael, ele tá nos meus planos, sim, lógico que tá. O problema é que nós pisamos na bola, houve um erro do quarto árbitro no momento da segunda troca. Eram os dois jogadores para terem entrado ao mesmo tempo, o Lucas e o Tassiano, e de repente fez uma troca por vez. E aí eu perdi a outra troca que eu tinha para colocar mais dois jogadores. Então teve esse probleminha aí, eu tinha mais duas substituições, com certeza ele iria entrar. Mas você sabe que a gente pode fazer somente 3 paradas para as trocas, a não ser que faça no intervalo do jogo. E no momento que eu coloquei os dois jogadores ao mesmo tempo, houve esse probleminha ali na troca e eu perdi mais uma troca. No caso, poderia trocar mais um ou dois jogadores, justamente porque aconteceram 3 trocas, 3 paradas. E aí, no momento que eu poderia fazer mais 2 trocas, eu não tinha mais a chance de trocar, justamente porque houve esse problema aí da troca dos dois jogadores, que entrou um por vez quando deveria ter entrado os dois de uma vez. Não, né? Não pode. Não pode uma equipe profissional não saber o que está acontecendo. Essa do quarto árbitro, não. A gente precisa ser um pouquinho mais firme. É verdade que o Renato tem todos os serviços do mundo prestados. É verdade que o Renato é o maior ídolo da história do Grêmio. Mas é verdade também que esse tipo de erro não condiz com o tamanho do Grêmio. Fica evidente
que aquilo ali foi uma babada de não saber como é o regulamento. E o regulamento diz apenas 3 paradas. Ah, mas a gente botou 2 na segunda troca. Se botou 2, entrou 1, na terceira troca bota 2. Ou diz, para tudo aqui, entra no campo, para o quarto árbitro, porque tem que entrar 2 e não 1. Não, né? O que aconteceu nesse jogo a gente precisa falar. Gostem ou não, essa é uma realidade concreta. Não entenderam o que aconteceu. Não sabiam o regulamento. E o Grêmio não pode correr nenhum tipo de constrangimento como esse. Como assim? O quarto árbitro parecia Dilma Rousseff falando. Não dá para aguentar. E isso, olha, esse erro aí, eu não me lembro, tá? Eu não me lembro de um erro desse tamanho. As desculpas conseguiram ser piores do que o resultado do jogo. Piores do que a própria atuação de alguns jogadores. As desculpas de vestiário, no caso das coletivas, foram piores. E aí volta e aparece o vice-presidente de futebol, Paulo Luz. E ele corrobora, com uma voz mansa, a hora é de cobrar. O Grêmio não pode passar o constrangimento que passou nessa situação, com todo respeito aos envolvidos. Não pode. O que aconteceu no jogo não foi bom. Isso vai ser avaliado? Vai. Agora, o que aconteceu nas coletivas, esses não têm desculpa. Tem que olhar, tem que atacar, porque a gente sabe que sem cobrança, ninguém rende. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.